À noite de 5 de junho de 1944, o general Dwight David Eisenhower, comandante supremo das forças expedicionárias aliadas, pegou um lápis e rabiscou algumas poucas frases em um papel. A nota começava assim: nossos desembarques na área de Cherbourg-Havre falharam em conseguir uma base de apoio satisfatória e retirei as tropas. Continuava com algo ainda mais revelador: se alguma culpa ou falha for atribuída à tentativa, é apenas minha. Esse papel não deveria existir, e no entanto ali estava, escondido no bolso de seu uniforme, enquanto as primeiras ondas de soldados tocavam a areia da Normandia. Inclusive colocou a data errada. Escreveu 5 de julho, em vez de 5 de junho. Apenas uma falha insignificante no contexto do que estava em jogo. Mas os nervos são os nervos, mesmo que você seja o homem no comando da operação militar mais ambiciosa da história humana. Essa nota existia porque o fracasso era perfeitamente possível, provável inclusive sob outras circunstâncias. E se essas primeiras horas de 6 de junho de 1944 tivessem terminado de outra maneira, o mundo que conhecemos hoje seria irreconhecível. Isto é o que teria acontecido. O Muro do Atlântico era uma mentira cuidadosamente mantida. Adolf Hitler o havia apresentado aos seus generais e ao mundo como uma muralha impenetrável. Milhares de quilômetros de concreto, aço, torres, minas e canhões que iam do norte da Noruega até os Pirineus espanhóis. A propaganda o descrevia como uma Festung Europa, uma Europa fortaleza. Mas quando o general Feldmarschall Erwin Rommel foi enviado em janeiro de 1944 para inspecionar pessoalmente estas defesas, o que encontrou o horrorizou. Rommel concluiu que o Muro del Atlântico estava terminado, no melhor dos casos, em 18%. 18%. O resto era fachada, espaço vazio, posições sem artilharia, bunkers sem guarnição, campos de minas incompletos. O Atlântico não era uma parede. Era uma promessa quebrada, concretada na imaginação de quem nunca havia se dado ao trabalho de verificar a realidade. Rommel o entendeu de imediato, teve o diagnóstico claro desde a primeira vistoria. E a partir desse momento começou uma corrida contra o tempo para fortalecer as posições costeiras, instalar obstáculos sob a água, enterrar minas nas praias, reforçar os Widerstandsnester, os ninhos de resistência que deviam fazer o trabalho que o concreto não havia feito. O problema era que os recursos chegavam a conta-gotas. A frente do leste os consumia a velocidade industrial, e o tempo não esperava. Rommel havia argumentado perante o Oberkommando der Wehrmacht, o alto comando das forças armadas alemãs, que a única possibilidade de repelir uma invasão aliada era fazê-lo na própria praia nas primeiras horas, antes que o inimigo pudesse consolidar uma base de apoio. Uma vez que os aliados colocassem o pé firme em terra francesa, afirmava: a guerra estava perdida. Citava diretamente sua experiência no norte da África. A superioridade aérea aliada destruiria qualquer contra-ataque de blindados antes que este alcançasse as linhas de frente. As divisões Panzer deviam estar suficientemente perto para intervir nas primeiras 12 horas. Se esperassem mais, nunca chegariam. Mas a visão de Rommel não era a única na mesa. O Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt, comandante em chefe da Frente do Oeste, tinha uma filosofia oposta. Von Rundstedt acreditava que os aliados deviam ser atraídos para o interior antes de esmagá-los com uma reserva blindada massiva. Um contragolpe devastador terra adentro, não uma defesa de praia. A disputa entre os dois homens chegou diretamente a Hitler, que encerrou o debate com a solução mais burocraticamente inútil possível. Dividiu o comando das divisões encouraçadas entre Rommel, von Rundstedt e o próprio Führer. Nenhum dos três tinha a autoridade completa sobre todas as forças. E assim, à madrugada de 6 de junho de 1944, as divisões Panzer capazes de destruir o desembarque em suas primeiras horas estavam dispersas em 3 comandos, com regras de ativação distintas, em posições que não eram as ideais, esperando ordens que às vezes tinham que passar pelo escritório de um Hitler dormindo. A 21ª Divisão Panzer, a mais próxima das praias da Normandia, tinha sua base perto de Caen. Era perfeitamente capaz de contra-atacar nas primeiras horas.
mas não se moveu com a velocidade necessária, em parte pela confusão de comando, em parte porque uma operação britânica de envio de planadores com tanques leves Tetrarch atrás de suas linhas os fez acreditar que os aliados tentavam cercá-los. Os Tetrarch eram na prática sucata com motor, um veículo que qualquer especialista em blindados teria descartado em segundos. Mas a confusão tática do momento fez o trabalho que o Tetrarch nunca teria podido fazer em combate real. A 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend e a Divisão Panzer Lehr, as mais letais disponíveis, estavam suficientemente longe a ponto de necessitar de horas, ou inclusive um dia completo para alcançar Las Praias, e enquanto avançavam, a aviação aliada os caçava. Cada coluna que se movia de dia era um alvo. Além disso, o grupo de exércitos de Pas-de-Calais manteve suas divisões em posição durante semanas depois do desembarque, convencido de que a Normandia era uma manobra de distração e que o ataque real viria sobre o Estreito de Calais. A operação de engano aliada, conhecida como Operação Fortitude, havia criado um exército fantasma chamado o Primeiro Grupo de Exércitos dos Estados Unidos, supostamente comandado pelo general George S. Patton, posicionado no sul da Inglaterra, em frente a Pas-de-Calais. Os relatórios de agentes duplos, mensagens de rádio falsas e veículos de papelão e borracha inflável convenceram a inteligência alemã de que a Normandia era uma diversão. Mas imaginemos que tudo isso foi diferente. Imaginemos que uma combinação de circunstâncias alterou o equilíbrio o suficiente para que os desembarques fracassassem. O primeiro a sabê-lo teria sido Bradley. O general Omar Nelson Bradley, no comando do Primeiro Exército dos Estados Unidos, observava os relatórios a partir da ponte do cruzador pesado USS Augusta, ancorado a cerca de 22 quilômetros em frente às costas normandas. O que chegava de Omaha, recortes de mensagens de rádio, relatórios de ligação, relatórios dos observadores navais, pintavam um panorama que roçava o desastre desde as primeiras luzes do amanhecer. Os B-24 Liberator, enviados para saturar as posições alemãs durante a noite, haviam soltado suas cargas entre 90 segundos e 5 minutos atrasados, aterrados de impactar suas próprias embarcações. As bombas caíram até 5 quilômetros terra adentro, onde não havia nenhuma posição inimiga de importância. As defesas alemãs ficaram intactas. Os ninhos de resistência Widerstandsnester, 15 posições de concreto com ninhos de metralhadoras MG-42, peças antitanque PaK-43 de 88 mm encaixadas nos flancos das barrancas e artilharia previamente calibrada sobre cada metro da praia. Abriram fogo sobre as primeiras embarcações de desembarque ao primeiro raio de luz. A Companhia A do 116º Regimento de Infantaria, parte da 29ª Divisão de Infantaria do Major-General Charles Gerhard, tocou terra no setor Dog Green por volta das 6h30 da manhã. Perdeu quase 90% de seus homens nos primeiros minutos. Nenhum de seus 4 oficiais sobreviveu à primeira hora. Os sobreviventes se arrastaram sob a água gelada do canal, atrás dos obstáculos de aço, os chamados Belgian Gates, portas metálicas de quase 3 metros de altura, que paradoxalmente lhes ofereceram a única cobertura disponível a nível de praia. Do 741º Batalhão de Blindados, os 32 tanques Sherman DD Duplex Drive, blindados de 25 toneladas equipados com telas de flutuação de lona encerada e hélices traseiras, que foram lançados à água a 5.500 metros da costa, apenas 5 chegaram à terra. Os outros 27 afundaram em questão de minutos sob as ondas de 1,5 metro que gerava o swell do canal naquela manhã. As telas de lona, desenhadas para resistir a ondas de 45 centímetros, simplesmente não aguentaram. Os tripulantes aprisionados no interior ou lutando contra as correntes na água a 4 graus centígrados morreram ou foram resgatados antes de chegar à praia. O 743º Batalhão tomou a decisão de levar seus tanques diretamente até a margem nas lanchas de transporte, e alguns chegaram. Mas assim que desembarcaram, concentraram o fogo alemão sobre eles. Para a tarde de 6 de junho, só restavam 5 carros de combate operativos em todo o setor de Omaha. Às 8h30 da manhã, o Beachmaster de Omaha,
o oficial naval responsável por gerenciar o tráfego de embarcações, notificou o contra-almirante John Jimmy Hall, que comandava as naves da Força O, que haviam detido o avanço das ondas de reforço. A invasão de Omaha durava 2 horas e já estava parada. Bradley, a partir do Augusta, sabia disso. Em suas memórias, publicadas em 1983 com Clay Blair sob o título A Soldier's Life, confessa que contemplou seriamente evacuar a cabeça de praia e direcionar as tropas de acompanhamento para Utah Beach ou as praias britânicas. Uma decisão que, segundo a maioria dos historiadores militares, teria resultado catastrófica. A 4ª Divisão, já desembarcada em Utah, teria recebido sobre si a carga de 2 divisões adicionais em terreno já saturado, sem tempo de coordenação, com mapas de outra praia e ordens escritas para um setor diferente. Mas no mundo real, às 9 da manhã, embora Bradley ainda não soubesse disso a partir de seu cruzador, os soldados da 1ª Divisão de Infantaria, a lendária Big Red One, com veteranos da Tunísia e Sicília, haviam penetrado as defesas alemãs em pelo menos 7 pontos distintos e neutralizado 5 dos 12 ninhos de resistência costeiros. O brigadeiro-general Norman Dutch Cotta, comandante assistente da 29ª Divisão, percorreu La Praia sob o fogo, dizendo aos soldados paralisados na areia: "Há 2 tipos de homens nesta praia, os mortos e os que vão morrer. Saiamos daqui." Para o meio-dia, o setor de Vierville estava em mãos americanas. Para as 3 da tarde, o corredor de Colleyville começava a abrir-se. Bradley não deu a ordem de retirada. Em nosso cenário, ele a dá. Às 9 da manhã, em lugar do relatório que o informava dos avanços da Big Red One, Bradley recebe a confirmação de que a primeira onda foi praticamente aniquilada, que a segunda onda está se acumulando na água sem poder desembarcar e que o fogo da 352ª Divisão de Infantaria Alemã, que ninguém esperava encontrar em Omaha porque a inteligência aliada a situava a 40 quilômetros no interior, mostra todos os sinais de ter se reforçado durante a noite com as tropas que o almirante Kirk não pôde neutralizar com o bombardeio naval. A ordem de retirada chega às 9h15 da manhã de 6 de junho de 1944. Os sobreviventes são evacuados sob fogo contínuo. As embarcações de resgate recebem impactos diretos. Em Utah e nas praias britânicas, a operação continua sem saber ainda o que aconteceu em Omaha, mas a lacuna é irreparável. A frente, que devia ser contínua, tem uma brecha de 15 quilômetros entre o flanco americano e o britânico. A 12ª SS Hitlerjugend, que na realidade tardou 2 dias para chegar à frente devido à aviação aliada que atacava suas colunas durante o dia, aproveita a ausência de pressão no flanco ocidental e consolida posições entre Bayeux e o mar. Para o anoitecer, a notícia se espalhou. Para o dia seguinte, o mundo inteiro sabe disso. Os mortos na praia, entre 2.000 e 5.000 nas primeiras horas, segundo estimativas conservadoras da historiografia militar americana, ficam onde caíram. O mar começa a trazê-los de volta para a margem durante dias. A nota existia. Eisenhower a havia escrito na noite de 5 de junho, esgotado, tão esgotado que colocou a data errada. Dizia que se algo saísse errado, a culpa era apenas sua. Teriam-no cobrado pela palavra. O escândalo político que teria se seguido ao fracasso da Operação Overlord é difícil de exagerar. Eisenhower, como o comandante supremo das forças expedicionárias aliadas, era o responsável pela operação. Havia tomado a decisão final de lançar o ataque em 6 de junho, depois que seu meteorologista-chefe, o capitão de grupo James Martin Stagg, do Meteorological Office da RAF, o informou de uma janela de clima moderado entre sistemas tempestuosos. O risco era calculado. Se 6 de junho era a janela e a janela falhou, Eisenhower era quem a havia escolhido. Há algo mais que reforça a inevitabilidade de sua demissão. Nos meses prévios à Overlord, Eisenhower havia tido tensões graves com o primeiro-ministro Winston Churchill. Havia ameaçado, não uma mas 2 vezes, regressar aos Estados Unidos se não lhe fosse concedida maior autoridade operativa. A relação entre os 2 homens, embora funcional, nunca foi confortável. Churchill havia favorecido até o último momento uma estratégia diferente: atacar o eixo a partir do sul da Europa, através do que ele chamava de o ventre mole do crocodilo, em referência direta aos Balcãs e ao Mediterrâneo.
Eisenhower era o arquiteto americano da Overlord. Churchill era seu mais proeminente cético entre os aliados. Com o fracasso em mãos, não teria havido defesa possível. O que se seguiria à demissão de Eisenhower era ainda mais corrosivo para a estrutura de comando aliada. O general George Catlett Marshall, chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos e mentor de Eisenhower, havia apoiado a Overlord sem reservas desde o início. Marshall era o segundo nome na lista de possíveis comandantes supremos antes que Roosevelt escolhesse Eisenhower. Uma derrota desta magnitude teria debilitado também sua posição, e com ela a da ala do Estado-Maior americano que acreditava na abordagem direta contra a Europa. Os generais do Pacífico, Douglas MacArthur entre eles, que nunca ocultou sua convicção de que o Teatro do Pacífico era o espaço principal, teriam encontrado no desastre da Normandia o argumento definitivo para redistribuir recursos para suas operações. O presidente Franklin Delano Roosevelt enfrentava eleições em novembro de 1944, 4 meses depois do desastre. Na realidade, ganhou seu 4º mandato com comodidade, embora já se encontrasse notavelmente deteriorado de saúde. O inchaço sob seus olhos, a cor acinzentada de sua pele e o peso que havia perdido alarmavam os que o frequentavam. Os médicos da Marinha que o atendiam naquele período sabiam que o presidente estava morrendo. O que não sabiam era quanto tempo lhe restava. Inclusive com o fracasso da Normandia, Roosevelt continuava sendo um presidente de guerra com uma sólida base de apoio popular. A figura que havia tirado o país da Grande Depressão com o New Deal e que havia unificado a nação após Pearl Harbor. Os precedentes históricos de presidentes incumbentes durante conflitos ativos favoreciam sua reeleição, mas a margem teria sido muito mais estreita. Thomas E. Dewey, o governador de Nova York e candidato republicano que a imprensa de quase toda a nação já havia enterrado como candidato perdedor antes das eleições, teria capitalizado a catástrofe com mais agilidade política do que os democratas esperavam dele. Em estados-chave como Pensilvânia, Ohio e Illinois, onde as famílias das divisões que haviam desembarcado na Normandia viviam, o voto poderia ter se inclinado diferente. O efeito mais significativo não teria sido 1944, mas sim 1948. Roosevelt, cuja saúde se deteriorou até sua morte em 12 de abril de 1945, teria deixado a presidência nas mãos de seu vice-presidente Harry S. Truman de todas as formas. Mas um Truman chegando ao poder com a sombra do fracasso da Normandia sobre a administração democrata, em lugar da vitória do V-E-Day, teria sido um Truman política e moralmente debilitado desde o primeiro dia. Seu capital de liderança, que na realidade proveu em grande medida de gerenciar o trecho final vitorioso da guerra, não existiria. Dewey, que na realidade perdeu as eleições de 1948 por uma das margens mais apertadas do século XX, apesar de o Chicago Tribune tê-lo proclamado vencedor por erro em sua edição da madrugada, teria tido uma plataforma política muito mais sólida. A decisão de usar as bombas atômicas sobre o Japão, que na realidade foi de Truman, poderia ter recaído sobre um presidente republicano moderado com uma visão estratégica distinta. E tudo o que veio depois, o Plano Marshall, a OTAN, a política de contenção do comunismo, teria partido de premissas completamente diferentes. A economia britânica levava foi anos em posição de guerra total. As exportações haviam colapsado. As importações dependiam do fornecimento americano através do Atlântico Norte, uma rota ameaçada pelos submarinos alemães até bem entrado 1943. Londres havia sido bombardeada durante o Blitz de 1940 e 1941, e para o verão de 1944, a cidade voltava a estar sob ataque. Desta vez pelas bombas voadoras V1, mísseis de propulsão a jato que cruzavam o canal a 640 km por hora e caíam onde caíam, sem possibilidade de defesa precisa. Mais tarde viria o V2, o foguete balístico que viajava a mais de 5.000 km por hora e contra o qual não havia nenhuma defesa possível. Churchill havia dito em algum momento de 1944 que a Grã-Bretanha estava correndo em fumos. Era uma descrição honesta. O fracasso da Normandia não apenas era uma derrota militar. Era um golpe psicológico para uma nação que levava 4 anos sustentando-se com a promessa de que algum dia cruzariam o canal.
Essa promessa teria sido quebrada, e a pergunta que ninguém queria formular em voz alta teria ressoado em cada pub, em cada fábrica, em cada casa com uma cadeira vazia na mesa. Há uma maneira de ganhar isto? Churchill tinha respostas. Nenhuma delas era reconfortante. A primeira opção era a continuação da estratégia aérea. Air Chief Marshal Sir Arthur Travers Harris, conhecido popularmente como Bomber Harris, levava anos sustentando que o bombardeio estratégico das cidades alemãs poderia por si só dobrar a vontade do Reich. Os ataques da RAF e da USAAF haviam convertido cidades como Colônia, Hamburgo, Dresden e Frankfurt em campos de ruínas. Em um único ataque sobre Hamburgo em julho de 1943, a Operação Gomorra criou uma tempestade de fogo que matou entre 35 mil e 40 mil civis e deixou sem lar mais de 1 milhão de pessoas. Mas a Alemanha não havia se rendido, nem com Hamburgo, nem com o resto. A produção bélica alemã, sob a direção do ministro do Armamento Albert Speer, continuou crescendo até 1944. Os alemães haviam adaptado sua indústria, tinham-na dispensado, tinham-na enterrado sob a terra. As cidades ardiam e as fábricas continuavam produzindo. Bomber Harris tinha razão em que o bombardeio causava dano enorme. Estava enganado em que esse dano sozinho era suficiente para ganhar. Sem uma segunda frente no norte da França, sem o alívio que a Overlord teria proporcionado à frente do leste, a única certeza era que o tempo continuava passando. E a cada semana que passava, os foguetes V1 e V2 continuavam caindo sobre Londres. Em 6 de julho de 1944, exatamente um mês após o dia D real, Churchill escreveu uma minuta de 4 páginas marcada como muito secreta, dirigida ao general Sir Hastings Ismay, chefe de pessoal do Estado-Maior do Ministério da Defesa. O destinatário operacional eram os chefes de Estado-Maior conjuntos. O documento começava assim: "Quero que pensem muito seriamente sobre esta questão do gás venenoso." Seguia: "É absurdo considerar a moralidade neste tema quando todo o mundo o usou na última guerra sem nenhuma queixa dos moralistas ou da igreja. Por outro lado, na última guerra o bombardeio de cidades abertas se considerava proibido. Agora todo o mundo o faz como algo natural." E mais tarde, no mesmo documento: "Deveria estar preparado para fazer qualquer coisa que golpeie o inimigo em um lugar mortífero. Pode ser que certamente tenha que pedir-lhes que me apoiem no uso de gás venenoso. Poderíamos encharcar as cidades do Ruhr e muitas outras cidades da Alemanha. E se o fizermos, façamos ao 100%. O Estado-Maior Conjunto rejeitou a proposta. Os chefes de Estado-Maior não o descartaram em termos morais, como o próprio Churchill havia antecipado em sua minuta, mas por considerações estratégicas concretas. Temiam que a Alemanha respondesse em escala igual ou superior. Para quando essa resposta chegasse, a Grã-Bretanha não estaria em posição de absorver um intercâmbio massivo de gases. Seus estoques eram substanciais. A Grã-Bretanha havia produzido durante a guerra 40.719 toneladas de gás mostarda e 14.042 toneladas de fogênio e gases lacrimogêneos, segundo os registros do Ministério da Guerra. Mas os defensores alemães tinham acesso a algo que os aliados ainda ignoravam completamente. Churchill não ficou convencido. Respondeu que o assunto devia manter-se sob revisão e que se voltaria a propor quando as coisas piorassem. A minuta de 6 de julho de 1944 foi reproduzida na edição de agosto a setembro de 1985 da revista American Heritage, onde o historiador Barton J. Bernstein, da Universidade de Stanford, a analisou em detalhe. Não era um documento hipotético, era real. Agora, no cenário do fracasso da Normandia, essa minuta não chega em julho de 1944 com o tom de uma proposta desesperada formulada por um homem para quem, na realidade, a guerra ia razoavelmente bem. Chega no máximo algumas semanas antes, quando a situação não tem nenhuma válvula de escape convencional. E chega sem o argumento implícito que os chefes de Estado-Maior puderam esgrimir na realidade: que a guerra estava sendo ganha por outros meios, que o gás não era necessário. A segunda dimensão da resposta britânica era o programa que dormia nos depósitos de Porton Down.
Nas instalações de Porton Down, em Wiltshire, a unidade de investigação biológica e química do governo britânico vinha desenvolvendo desde 1942 a Operação Vegetarian. Dirigida pelo microbiologista Paul Fields, o programa havia produzido para a primavera de 1944 5 milhões de tortas de linhaça infectadas com esporos de Bacillus anthracis, o agente causador do antrax. A técnica de dispersão era simples em sua brutalidade. Bombardeiros modificados da RAF voariam sobre as zonas de pasto do norte e o oeste da Alemanha. Soltariam 400 tortas a cada 2 minutos durante um ciclo de 20 minutos. Com 12 aviões, cada missão distribuiria 48 mil tortas. As reservas eram suficientes para repetir a operação durante semanas. Os testes na ilha de Gruinar, em frente à costa noroeste da Escócia, haviam sido inequívocos. Em julho de 1942, uma bomba de antrax detonada a barlavento de 60 ovelhas amarradas em fila matou todos os animais em poucos dias. Quando uma tempestade posterior arrastou cadáveres infectados para o continente escocês, a cadeia de contágio entre o gado costeiro tardou meses para ser controlada. A ilha foi declarada inabitável por contaminação de antrax. Continuou sendo por 48 anos, até que o Ministério da Defesa a descontaminou com formaldeído diluído em 1986 e não foi declarada segura até 1990. Churchill, em março de 1944, havia encomendado 500 mil bombas de antrax adicionais aos Estados Unidos, diretamente dos laboratórios militares americanos. A ordem foi autorizada pela Casa Branca. Na realidade, para quando as bombas estiveram prontas em quantidade suficiente, a guerra na Europa estava praticamente ganha por meios convencionais e a operação foi arquivada. Os conte-milhões de tortas de linhaça foram incineradas em Porton Down ao final da guerra. No cenário do fracasso da Normandia, as bombas estão prontas, e Churchill tem à mão a minuta que já escreveu. Os chefes de Estado-Maior têm a mesma resistência tática. Mas o que em julho de 1944 foi uma proposta que o Estado-Maior pôde rejeitar com o argumento de que as coisas não estão tão mal. Um ano depois, sem segunda frente, com os foguetes V2 caindo sobre Londres a partir de posições que a RAF não pode neutralizar, com a União Soviética avançando sozinha a partir do leste e fechando qualquer cenário favorável para a Grã-Bretanha no pós-guerra, as coisas já estariam tão mal quanto Churchill havia antecipado que poderiam chegar a estar. O limite teria sido cruzado, não necessariamente em um único dia, não necessariamente com uma única decisão dramática, mas através da mesma lógica incremental que Churchill mesmo havia previsto quando escreveu que a proposta devia manter-se sob revisão. Há que se deter aqui um momento, porque o que se segue é o cenário mais escuro possível e convém olhá-lo de frente antes de considerá-lo. Se Churchill tivesse autorizado o uso de armas químicas ou biológicas contra a Alemanha, os alemães teriam respondido. As estimativas dos serviços de inteligência aliados eram claras a esse respeito. Para 1945, a Alemanha havia acumulado um estoque estimado de entre 70 mil e 80 mil toneladas de armas químicas, incluindo agentes letais como o Tabun, o Sarin e o Soman, os chamados gases de nervos, desenvolvidos pelo químico Gerhard Schrader entre 1936 e 1944. O Tabun, sintetizado em 1936 e produzido em mais de 12 mil toneladas métricas na fábrica de Dierenfurt an der Oder, era tão superior ao gás mostarda da Primeira Guerra Mundial que teria mudado completamente a equação. A Luftwaffe acumulou 500.000 de bombas de gás em seus depósitos. Os chefes de Estado-Maior de Churchill sabiam disso. Por isso, rejeitaram a proposta em julho de 1944. O risco de escalar para um intercâmbio de armas de destruição em massa entre potências com capacidades enormes era alto demais. A retaliação alemã teria caído sobre a Grã-Bretanha e possivelmente sobre a União Soviética. Mas Churchill havia escrito: há que fazê-lo aos 100%. E sem a pressão para moderar-se que exercia uma guerra ganhando-se pela via convencional, o limite do que parecia necessário teria baixado de maneira dramática.
O intercâmbio hipotético de armas químicas entre a Grã-Bretanha e a Alemanha em 1945, neste cenário, teria produzido baixas civis e militares de uma magnitude que as mentes do momento mal podiam conceber. A Alemanha tinha armazéns de gás nervoso suficientes para causar milhões de mortos. A Grã-Bretanha tinha esporos de antrax suficientes para contaminar regiões inteiras por décadas. A União Soviética, que também possuía arsenais químicos substanciais, teria tido que tomar decisões sobre retaliações próprias se os agentes alemães caíssem sobre suas linhas. Há 3 possibilidades neste cenário. Um cessar-fogo negociado antes que o intercâmbio chegasse ao seu ponto de não retorno, uma vitória soviética, aproveitando o enfraquecimento mútuo da Grã-Bretanha e da Alemanha para expandir sua influência sobre um continente devastado, ou simplesmente uma escalada sem ponto final claro, com partes do norte da Alemanha e partes da Grã-Bretanha inabitáveis durante décadas. Nenhuma é um bom resultado. Retrocedamos. Esqueçamos por enquanto o cenário das armas de destruição em massa, porque há outra possibilidade que merece uma análise mais detalhada. Se a Normandia fracassa, os aliados não carecem de opções. Tem outra. O plano que Churchill sempre preferiu antes que Roosevelt o convencesse a apostar pelo norte da França. O primeiro-ministro havia argumentado durante anos que a melhor maneira de golpear o Reich era atacar a partir do sul, através do Mediterrâneo e dos Balcãs. Chamava-o de o ventre mole do crocodilo, o eixo, embora a frase tenha ficado na história simplificada como o ventre mole da Europa. O raciocínio tinha uma lógica estratégica respeitável. Atacar o eixo em seu ponto mais vulnerável, cortar os suprimentos de petróleo romenos e húngaros que alimentavam as divisões encouraçadas alemãs e estabelecer posições ocidentais na Europa Central antes que o Exército Vermelho chegasse. Stalin odiava este plano. Tinha-o dito sem rodeios, tanto em Teherã, em novembro de 1943, como em qualquer comunicação onde o tema surgia. O premier soviético sabia perfeitamente que uma invasão aliada dos Balcãs implicava a presença ocidental no que ele considerava sua esfera natural de influência no pós-guerra. Iugoslávia, Romênia, Bulgária, Hungria, Áustria, tudo isso fazia parte do espaço geopolítico que a União Soviética se havia reservado a si mesma como compensação pelo sangue derramado. No mundo real, a Operação Dragoon, o desembarque aliado no sul da França, que se realizou em 15 de agosto de 1944, teve um sucesso avassalador precisamente porque a Wehrmacht havia retirado a maioria de suas forças do sul para fazer frente ao avanço a partir da Normandia. Sem esse fator, sem Overlord bem-sucedida, o sul da França continuava defendido. Dragoon teria sido uma batalha muito diferente e possivelmente também um fracasso. Mas os Balcãs eram um cenário diferente. A Itália já havia sido conquistada em suas posições mais acessíveis. Roma caiu em 4 de junho de 1944, 2 dias antes do dia D. E o avanço a partir da península em direção ao norte, embora lento pelas linhas defensivas alemãs sucessivas, proporcionava uma base logística a partir da qual um giro em direção ao leste era viável. As forças do Marechal de Campo Sir Henry Maitland Wilson, comandante supremo das forças aliadas no Mediterrâneo, tinham a capacidade de explorar um flanqueamento em direção à Iugoslávia. Na Iugoslávia, desde 1941, o Marechal Josip Broz Tito comandava um movimento partidário que para 1944 era o mais eficaz de toda a Europa ocupada. Os partidários de Tito tinham imobilizadas mais de 15 divisões alemãs no território iugoslavo. Uma força aliada chegando a partir do sul teria encontrado em Tito um aliado de primeira magnitude, mas também teria encontrado, avançando a partir do leste, as divisões soviéticas do Marechal Fyodor Tolbudin, cujo terceiro frente ucraniano chegou à fronteira oriental da Iugoslávia em setembro de 1944. A colisão entre as forças ocidentais e soviéticas no coração dos Balcãs teria sido a crise aliada mais grave da guerra. O choque não teria sido necessariamente armado, mas teria sido politicamente devastador e sua profundidade dependia de quanto durasse a guerra. Roosevelt nunca compartilhou o entusiasmo de Churchill pelos Balcãs.
Tinha-o deixado claro desde a Conferência de Casablanca, em janeiro de 1943, onde os americanos pressionaram por uma invasão direta da França nesse mesmo ano. O general George Marshall descreveu a estratégia mediterrânea de Churchill como um caminho em direção a um pântano sem final. E em Teherã, em novembro de 1943, Roosevelt se alinhou com Stalin para encerrar definitivamente o debate a favor de Overlord. O presidente americano desconfiava do que via como imperialismo estratégico britânico. Churchill querendo assegurar posições no Mediterrâneo Oriental para proteger as rotas em direção à Índia e preservar o império. Roosevelt queria acabar a guerra, não ganhar posições no tabuleiro colonial. Sem Overlord como foco de unidade, sem o sucesso compartilhado que forjou a coesão da Aliança Ocidental nos meses de julho a dezembro de 1944, quando as forças americanas romperam a frente do bocage normando e avançaram 600 quilômetros em 6 semanas, as diferenças de visão entre Washington e Londres teriam emergido com toda a sua virulência. O detonador mais provável teria sido a decisão do que fazer com os recursos americanos restantes. No momento do fracasso da Normandia, o general Douglas MacArthur estava consolidando posições na Nova Guiné e preparando o assalto às Filipinas. O almirante Chester Nimitz acabava de capturar Saipan, nas Ilhas Marianas, o que colocava as B-29 Super Fortress à distância de bombardeio das ilhas japonesas pela primeira vez na guerra. A Guerra do Pacífico avançava. Se o teatro europeu parecia um pântano sem saída, a lógica de concentrar esforços onde as vitórias chegavam, o Pacífico, teria tido um peso enorme sobre o Estado-Maior Conjunto americano. Uma redução do compromisso americano na Europa, embora fosse parcial, teria desacelerado de forma significativa qualquer avanço aliado nos Balcãs. As linhas de suprimento desde os portos italianos, Nápoles, Tarento, Brindisi, em direção ao interior iugoslavo já eram complicadas. Os Alpes Dináricos, um sistema montanhoso com passos que oscilam entre os 1.200 e os 1.800 metros de altitude, com estradas de montanha estreitas e sem infraestrutura ferroviária adequada, não perdoam os planejadores logísticos. Sem caminhões americanos, sem combustível americano, sem o aparato industrial dos Estados Unidos por trás de cada decisão tática, o avanço teria se tornado um exercício de vontade sobre terreno hostil. Os suprimentos que na realidade sustentavam o avanço de Patton através da França, em alguns momentos seu terceiro exército consumia mais de 400 mil galões de combustível diários, teriam tido que redistribuir-se em direção a um teatro onde os caminhos eram piores e o inimigo mais fácil de defender. E então estava o problema político da Iugoslávia mesma. Josip Broz Tito, o comandante partidário iugoslavo, havia construído sua legitimidade sobre 2 pilares simultâneos: a luta contra a ocupação alemã e a confrontação armada com os chetniks do general Dragoljub Mihailović, as forças monárquicas sérvias, que em certos momentos colaboraram taticamente com os ocupantes italianos para combater os comunistas. Tito não era um homem que aceitasse a tutela de ninguém. Demonstraria-o com Stalin mesmo em 1948, quando rompeu com Moscou e fundou a vertente do comunismo não alinhado. Em 1944, no entanto, a presença física do Exército Vermelho em suas fronteiras orientais teria reduzido consideravelmente essa margem de independência. Os britânicos haviam financiado e abastecido Tito desde 1943, quando o capitão F.W.D. Deakin foi lançado de paraquedas sobre o território partidário e regressou com o relatório de que os comunistas de Tito eram militarmente muito mais eficazes que os monárquicos de Mihailović. Churchill, apesar de seu instinto anticomunista, aceitou o pragmatismo. Se Tito era quem matava alemães, Tito era o aliado. Mas no cenário do fracasso da Normandia, com o Exército Vermelho chegando ao Oriente Iugoslavo antes que os aliados ocidentais a partir do sul, a relação entre Tito e os soviéticos teria tido um caráter diferente, mais de dependência do que de aliança lateral. O apoio logístico soviético teria chegado antes que o britânico. A dívida política teria sido diferente. Enquanto isso, os soviéticos continuavam avançando no norte.
A Operação Bagration de junho a agosto de 1944, que em nossa realidade destruiu o grupo de exércitos centro-alemão, com perdas de 350 mil a 400 mil soldados, e avançou à frente mais de 600 quilômetros em menos de 2 meses, teria ocorrido igualmente. Bagration foi possível porque a superioridade soviética em material, doutrina e comando era já tão grande no verão de 1944 que o fator secundário frente ocidental da Normandia mal influenciou no ritmo de avanço. O que Overlord acrescentou a Bagration foi a impossibilidade alemã de transladar divisões do oeste ao leste para conter a ruptura. Sem Overlord, a Alemanha teria podido mover talvez 5 ou 6 divisões adicionais em direção ao leste, insuficientes para mudar o resultado de Bagration, mas sim capazes de atrasá-lo várias semanas. Essas semanas não teriam mudado o desfecho final. Teriam mudado a velocidade na qual o Exército Vermelho chegava ao Oder, e com ele, a posição de negociação soviética em qualquer conferência de paz posterior. O cenário que emerge é este: soviéticos alcançando o Vístula e o Oder no outono de 1944, avançando em direção ao interior da Polônia e dos países bálticos, enquanto os aliados ocidentais se moviam lentamente em direção ao norte a partir da Iugoslávia. A corrida em direção a Berlim, que o Exército Vermelho ganharia com folga em qualquer caso, Stalin havia prometido isso a si mesmo desde Stalingrado, teria terminado com uma diferença de tempo de meses, não semanas. A Alemanha teria caído de todas as formas. Mas quando caiu, a metade ocidental do continente teria tido apenas um exército dentro de suas fronteiras. O resultado na Europa teria produzido um mapa que nenhum estrategista ocidental queria ver. As zonas de ocupação acordadas nas conferências de Yalta e Potsdam, que na realidade dividiram a Alemanha em 4 setores com a frente inicial aproximadamente no Elba, rio que as forças americanas cruzaram em abril de 1945, a cerca de 150 quilômetros de Berlim, sem avançar mais pela decisão deliberada de Eisenhower de não competir com os soviéticos pela capital, teriam sido substituídas por uma divisão radicalmente diferente. Se os soviéticos alcançassem Berlim sozinhos, com a Grã-Bretanha e os Estados Unidos ainda ao sul dos Alpes, ou mal cruzando as fronteiras da Áustria e da Hungria a partir do Adriático, a fronteira entre o bloco ocidental e o oriental teria estado muito mais a oeste. Qual mais a oeste é a pergunta que nenhum mapa pode responder com precisão, porque dependeria de negociações entre potências exaustas e desconfiadas. Mas há algumas linhas de análise sólidas. Em primeiro lugar, o Reno. O rio Reno forma a fronteira natural entre a zona industrial do Ruhr, a mais produtiva da Alemanha, e o resto do país. Uma União Soviética que tivesse ocupado toda a Alemanha até o Reno teria em suas mãos as fábricas de carvão e aço do Ruhr, os estaleiros do norte, os portos de Bremen e Hamburgo e o tecido industrial que na realidade foi o motor da reconstrução alemã ocidental nos anos 50. Sem esse tecido, o milagre econômico alemão do pós-guerra não teria existido. Sem a República Federal da Alemanha como âncora industrial da Europa Ocidental, o Plano Marshall, os 13 mil milhões de dólares que os Estados Unidos injetaram na reconstrução europeia entre 1948 e 1952, teria tido um território muito menor e um impacto incomparavelmente menor. A divisão de Berlim não teria existido na forma que conhecemos. Não teria havido Berlim Ocidental como ilha aliada em território soviético. A cidade inteira teria sido soviética, o que teria eliminado um dos episódios mais tensos da Guerra Fria, o bloqueio de Berlim de 1948 a 1949, mas também um dos símbolos mais potentes da resistência ocidental perante a expansão soviética. Em segundo lugar, a França. Sem libertação da França a partir da Normandia, e com uma libertação alternativa chegando tardiamente a partir do sul ou como consequência colateral da derrota alemã no leste, o mapa político interior francês teria sido completamente diferente. O Partido Comunista Francês, o PCF, era em 1944 a organização mais bem estruturada da resistência. Seus quadros tinham morrido nas prisões da Gestapo. Suas estruturas clandestinas eram as únicas que funcionavam com disciplina militar em toda a França ocupada. Em um cenário onde a libertação não chegou de maneira rápida,
e com o respaldo do governo provisório do general Charles de Gaulle, que entrou em Paris em 26 de agosto de 1944 no mundo real, assegurando a legitimidade republicana frente ao comunismo antes que este pudesse consolidar seu próprio poder. O PCF teria chegado ao período 1945 a 1946 com uma posição política interna muito mais forte. O historiador estadunidense Forrest Pogue, em sua obra Command Decisions, assinalou com precisão que os líderes políticos dos Estados Unidos não tinham formulado nenhuma política para enfrentar uma União Soviética agressiva na Europa Central, e nenhuma diretriz política foi jamais emitida ao general Eisenhower por seus superiores americanos ou pelo Estado-Maior Conjunto Combinado estadunidense-britânico. Essa ausência de política já era um problema no mundo real. No cenário do fracasso da Normandia, sem nenhum exército aliado ocidental em solo francês para ancorar a narrativa política, a brecha entre a vontade estratégica soviética e a indecisão ocidental teria sido ainda mais dramática. Em terceiro lugar, os países nórdicos. A Noruega, com 220 mil soldados alemães em guarnição que na realidade se renderam pacificamente, teria ficado em um limbo político após a derrota alemã no leste, sem forças aliadas ocidentais no norte da Europa para garantir uma transição ordenada e com a União Soviética logo do outro lado da fronteira com a Finlândia. Stalin tinha expressado desde o Pacto Molotov-Ribbentrop seu interesse em controlar os estreitos dinamarqueses e dominar o Báltico. Com o exército ocidental atolado nos Balcãs e sem penetração no norte do continente, a Noruega e a Dinamarca teriam sido objetivos políticos acessíveis. Em quarto lugar, e aqui está talvez a consequência mais estrutural, a organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN foi fundada em abril de 1949, com 12 membros fundadores, articulada em torno da presença militar americana na Europa Ocidental e centrada na defesa da Alemanha Ocidental, França, países do Benelux e flancos Norte e Sul. Sem uma Alemanha Ocidental viável, sem a França como potência democrática estável, sem uma linha de demarcação no coração do continente, a OTAN teria sido uma aliança oceânica, Grã-Bretanha, Portugal, Islândia, possivelmente Espanha, sem profundidade estratégica continental. Uma aliança capaz de defender as costas atlânticas, incapaz de projetar dissuasão até o interior da Europa. E isso, talvez, era exatamente o que Stalin tinha querido desde o princípio. Na Noruega, a Alemanha mantinha uma guarnição de aproximadamente 220 mil soldados em 1945, uma força que capitulou pacificamente ao final da guerra na Europa, sem ter combatido em nenhuma frente ativa durante os últimos anos do conflito. Na Suécia, a neutralidade foi mantida às custas de enormes concessões ao Reich. Os suecos permitiram o trânsito de tropas alemãs durante a invasão da Noruega em 1940 e forneceram ferro de alta qualidade à indústria bélica alemã durante grande parte do conflito. No cenário do fracasso da Normandia, com a guerra prolongando-se até 1946 ou 1947, e o Exército Vermelho dominando a frente, a União Soviética teria tido um interesse estratégico direto na Escandinávia. O acesso ao Atlântico Norte e o controle do Báltico tinham sido objetivos soviéticos explícitos desde o Pacto Molotov-Ribbentrop, de agosto de 1939. No loteamento territorial secreto desse pacto, a União Soviética tinha expressado seu interesse no controle dos estreitos dinamarqueses e no domínio do Báltico. Com o exército ocidental atolado nos Balcãs e sem penetração no norte do continente, a Noruega e a Dinamarca teriam sido objetivos políticos acessíveis. A Suécia e a Finlândia, neutras ou na posição da Finlândia que tinha assinado a paz com a URSS em setembro de 1944, após a denominada Guerra de Continuação, teriam visto crescer rapidamente a influência dos partidos comunistas locais. Em um contexto no qual a União Soviética emergia como a potência dominante na Europa continental, a pressão sobre os governos de Helsinki e Estocolmo para alinhar-se com Moscou teria sido formidável. Agora, o Japão. A entrada da União Soviética na Guerra do Pacífico, em 8 de agosto de 1945, foi um dos fatores que precipitaram a rendição japonesa. No mundo real,
Os soviéticos romperam o Pacto de Neutralidade Soviético-Japonês de 1941 e lançaram a Operação Tormenta de Agosto, conquistando a Manchúria, a Coreia do Norte e as Ilhas Kurilas em menos de 2 semanas. A operação não apenas destruiu o exército de Kwantung, a força japonesa de terra mais importante que restava, com mais de 700 mil soldados, mas fechou a última esperança japonesa de negociar uma rendição condicional com a mediação soviética. Um almirante japonês de alta patente, cujo testemunho foi recolhido nos interrogatórios pós-bélicos do Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, descreveu a combinação das bombas atômicas e a declaração de guerra soviética como presentes divinos, porque permitiam ao governo japonês afirmar que tinham sido vencidos por forças externas extraordinárias antes de admitir o colapso por dentro. Mas em nosso cenário alternativo, os soviéticos teriam estado profundamente ocupados na Europa até 1946 ou 1947. Com a frente europeia sem resolução e todo o peso do esforço bélico soviético concentrado a oeste, a declaração de guerra ao Japão teria sido postergada ou realizada com forças muito menores. A consequência direta teria sido que a guerra no Pacífico, que por si só era fundamentalmente americana, teria sido ainda mais. Os Estados Unidos teriam libertado as Filipinas sem concorrência soviética nas negociações sobre as ilhas circundantes. A China continental, sem o guarda-chuva de proteção soviética a partir do norte da Manchúria, que na realidade permitiu ao Partido Comunista Chinês de Mao Zedong reorganizar-se e rearmar-se, teria visto um equilíbrio diferente na retomada da guerra civil com os nacionalistas do Kuomintang de Chiang Kai-shek. A República Popular da China, proclamada em 1º de outubro de 1949, poderia nunca ter existido dessa forma. E sem a China comunista, a Guerra da Coreia de 1950 a 1953 teria tido dinâmicas completamente distintas. A peça de dominó que cai na Normandia em 6 de junho de 1944 não deixa de ecoar durante décadas. Há uma dimensão que normalmente fica relegada nessas análises: a França. No mundo real, a libertação de Paris chegou em 25 de agosto de 1944. Apenas 80 dias após o desembarque na Normandia. O general Charles de Gaulle entrou na capital em 26 de agosto, assegurando assim a legitimidade do governo provisório da República Francesa frente a qualquer pretensão rival, incluindo as manobras dos comunistas franceses que também tinham jogado um papel central na resistência. A velocidade da libertação foi crucial para a estabilidade política da França no pós-guerra. Sem a Normandia, a França permanece ocupada no outono de 1944. E uma França que continua ocupada na reta final da guerra é uma França onde os cálculos do pós-guerra se reescrevem completamente. O Mouvement de Libération Nationale e as organizações comunistas da Resistance Française tinham coordenado suas atividades sob a autoridade nominal do Conselho Nacional da Resistência, criado em maio de 1943. O PCF, o Partido Comunista Francês, era em 1944 o partido político mais bem organizado da resistência. Sua credencial era o sangue. Seus quadros tinham combatido, morrido e enchido as prisões da Gestapo com uma disciplina que os outros partidos não podiam igualar. O próprio nome popular dos fuzilados pelos alemães nas praças francesas, Les Fusillés, estava majoritariamente associado a militantes comunistas. A legitimidade que isso gerava era real e tinha peso eleitoral. Em um cenário onde a libertação da França chega mais tarde, possivelmente a partir do sul através dos portos mediterrâneos, ou como consequência direta da derrota alemã na frente do leste, com o Exército Vermelho já no Reno, quando os alemães finalmente retiram suas guarnições da França, o poder político dentro da resistência teria estado muito mais concentrado em mãos comunistas. A possibilidade de que o PCF emergisse como força dominante na França de 1946 a 1947 era real. Não significa que a França teria se tornado uma democracia popular ao estilo da Polônia ou da Bulgária, porque a cultura política francesa e a presença americana no Mediterrâneo Ocidental teriam atuado como contrapeso. Mas significa que a Quarta República Francesa, já na realidade politicamente frágil e paralisada pelas coalizões de governo,
teria tido uma geometria parlamentar ainda mais difícil de gerenciar. Também muda o papel de Charles de Gaulle. Na realidade, de Gaulle construiu sua autoridade sobre um único pilar: ter sido a voz da França livre quando tudo estava perdido e ter entrado em Paris antes que ninguém pudesse disputar-lhe a capitalidade simbólica do triunfo. Esse momento de 26 de agosto de 1944 nos Campos Elíseos, com as balas assobiando ainda sobre a multidão, enquanto ele caminhava com sua altura desmesurada em direção a Notre-Dame, era insubstituível como ato fundador. Sem a Normandia, esse ato não ocorre dessa maneira. De Gaulle chega tarde, ou chega dependente de outro ator, ou chega quando o ato de libertação já tem outros protagonistas. Sua autoridade pós-bélica teria sido de uma ordem diferente. Os impérios coloniais da Grã-Bretanha e da França também teriam operado sob premissas distintas, e aqui a divergência com a nossa linha temporal é especialmente pronunciada. Roosevelt tinha sido explícito durante toda a guerra. O Império Britânico e o Império Francês deviam ser desmantelados no pós-guerra. A Carta do Atlântico, assinada por Churchill e Roosevelt em agosto de 1941, antes inclusive da entrada americana na guerra, afirmava em seu terceiro princípio o direito dos povos de escolher sua forma de governo. Churchill tentou restringir sua aplicação aos países sob ocupação do eixo. Roosevelt não lhe deu essa satisfação. Nas conferências do Cairo e de Tirã, em novembro e dezembro de 1943, Roosevelt voltou a insistir. A descolonização era parte da nova ordem mundial que os Estados Unidos estavam construindo. Mas a pressão americana sobre o assunto colonial dependia, em última análise, do grau em que a Grã-Bretanha e a França precisavam do aliado americano. Uma Grã-Bretanha que chegava ao pós-guerra sem o triunfo da Normandia em seu histórico, mais dependente do apoio americano para conter a expansão soviética na Europa, teria tido menos margem para resistir à pressão descolonizadora de Washington, mas ao mesmo tempo teria tido um incentivo maior para apegar-se às suas colônias. Com a metrópole devastada economicamente por uma guerra mais longa, os recursos da Índia, Malásia, África Ocidental e do Caribe eram ainda mais necessários do que na realidade para financiar a reconstrução. A tensão entre essas duas forças, maior pressão americana para descolonizar e maior necessidade britânica de manter o império, teria produzido um processo colonial mais conflituoso, não mais ordenado. A Índia teria chegado à independência igualmente. O Congresso Nacional Indiano tinha a massa crítica política e social para obtê-la independentemente do que acontecesse na Europa. Nehru e Gandhi não precisavam da Normandia para conseguir o que conseguiram, mas o processo teria sido mais doloroso com uma Grã-Bretanha menos disposta a ceder porque suas finanças estavam mais comprometidas e possivelmente com mais violência na transição. O caso da Indochina francesa é ainda mais revelador. Na realidade, a França recuperou o controle do Vietnã, Laos e Camboja em 1945, manteve-o durante 8 anos de guerra contra o Viet Minh de Ho Chi Minh e foi expulsa definitivamente após a derrota de Dien Bien Phu em maio de 1954. Esse processo, que custou 75 mil mortos franceses e um número incalculável de vietnamitas, conduziu diretamente à intervenção americana que determinou a segunda metade do século XX no Sudeste Asiático. No cenário do fracasso da Normandia, com uma França politicamente mais instável, mais dependente de suas colônias economicamente e com o PCF com maior influência no governo, a política colonial francesa teria sido ainda mais contraditória. A esquerda comunista francesa tinha posições anticoloniais em princípio. Mas quando a independência das colônias ameaçava os interesses econômicos que também beneficiavam os trabalhadores franceses das indústrias vinculadas ao império, o princípio cedia perante o pragmatismo. Os arquivos do PCF no período da Guerra da Indochina Real mostram exatamente essa tensão. No cenário alternativo, com o PCF mais forte, essa tensão teria sido mais visível e menos resolúvel. Marrocos e Tunísia, protetorados franceses que na realidade alcançaram a independência em 1956, após negociações relativamente ordenadas e impulsionadas em parte pela pressão americana, teriam permanecido sob controle francês durante mais tempo, porém de maneira mais frágil.
A dívida que a França tinha com os combatentes marroquinos do Exército da África, que na realidade tinha sido decisiva nas campanhas da Itália, teria sido uma dívida maior e mais difícil de ignorar. O sultão Mohammed Ben Youssef, que na realidade foi deposto pelos franceses em 1953 e retornou triunfal em 1955 como Mohammed V, teria tido uma margem de negociação diferente em função de quanto a França precisasse de suas tropas coloniais em um conflito europeu mais prolongado. E mais ao fundo de tudo isso estava a questão que Churchill tinha reconhecido em particular e que poucos queriam enunciar com clareza: que o Império Britânico era incompatível com o mundo que emergeria de uma guerra ganha com o apoio americano. Na realidade, Churchill sabia disso e aceitou a contragosto. No cenário alternativo, com uma Grã-Bretanha mais debilitada e mais dependente, a cessão teria tido que ser mais rápida ou mais violenta. Não havia meio termo sustentável. Sem a laboriosa base da Europa Ocidental libertada, sem o norte da França, sem os países do Benelux, sem a Alemanha Ocidental reconstruída, a comunidade que Churchill tinha imaginado alguma vez como os Estados Unidos da Europa teria carecido de suas peças mais produtivas. O que tivesse restado seria, no melhor dos casos, uma confederação atlântica de potências minguadas olhando para o próprio umbigo enquanto o continente a leste dos Alpes funcionava sob outras regras. Há um elemento que transforma todos os cálculos deste cenário e que merece tratamento próprio: o Projeto Manhattan. Em 16 de julho de 1945, no deserto de Jornada del Muerto, no Novo México, o Projeto Manhattan detonou seu primeiro teste nuclear bem-sucedido, conhecido como o Teste Trinity. 3 semanas depois, em 6 de agosto, a bomba de urânio chamada Little Boy destruiu Hiroshima. 3 dias mais tarde, Fat Man destruiu Nagasaki. No cenário do fracasso da Normandia, o Projeto Manhattan teria continuado segundo seu próprio calendário, que dependia dos avanços no enriquecimento de urânio-235 e na produção de plutônio nos reatores de Hanford, Washington. O calendário técnico não muda com a derrota nas praias normandas. O que muda é a decisão sobre como e contra quem usar a arma. Na realidade, o debate dentro do comitê provisório que assessorou Truman sobre o uso da bomba foi intenso. Alguns cientistas, incluindo o físico Leo Szilard, circularam uma petição assinada por 70 pesquisadores do Projeto Manhattan, solicitando que o Japão recebesse uma demonstração prévia da arma antes de usá-la sobre uma cidade. A petição foi ignorada. Em nosso cenário alternativo, com a guerra na Europa ainda sem resolução no verão de 1945, com a União Soviética avançando em direção a um controle cada vez mais amplo do continente, com a Grã-Bretanha esgotada e com o risco de um intercâmbio de armas químicas ou biológicas no horizonte, a disponibilidade de uma arma nuclear teria mudado toda a dinâmica estratégica. A pergunta que ninguém quer formular: os americanos teriam considerado usar a arma contra a Alemanha? No mundo real, quando a bomba estava pronta, a Alemanha já havia capitulado. A arma foi desenvolvida originalmente para ser usada contra a Alemanha. O medo nuclear aliado havia começado com o programa atômico alemão, o Uranverein, dirigido por Werner Heisenberg desde 1939. Era a Alemanha o objetivo original. Quando a Alemanha capitulou, o objetivo foi o Japão. No cenário onde a guerra na Europa continua até 1946, a possibilidade de que a primeira bomba nuclear usada em combate caísse sobre uma cidade alemã, não japonesa, existe. As cidades da bacia industrial do Reno, Berlim, Munique e a própria Dresden já arrasada, são alvos plausíveis. As consequências dessa decisão para o pós-guerra teriam sido incalculáveis. A ocupação de uma Alemanha parcialmente irradiada, a psicologia de uma nação esmagada não apenas pela derrota, mas pela aniquilação atômica, o precedente de que as armas nucleares tinham sido usadas em solo europeu. E os soviéticos, que conheciam o programa através de seus espiões dentro do Projeto Manhattan, Klaus Fuchs, Theodore Hall, David Greenglass, teriam acelerado seu próprio desenvolvimento nuclear com uma urgência ainda maior. Na realidade, a União Soviética testou sua primeira bomba atômica em 29 de agosto de 1949.
Neste cenário, com o incentivo extra de uma Alemanha nuclear no horizonte e com o enorme capital humano dos físicos alemães capturados na zona soviética, poderia tê-lo feito antes. Para 1950, nesta história alternativa, o mapa político da Europa seria irreconhecível. A cortina de ferro que Winston Churchill descreveu em seu discurso de Fulton, Missouri, em 5 de março de 1946. De Stettin, no Báltico, até Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro caiu sobre o continente. Teria sido traçada 500 ou 700 quilômetros mais a oeste. Berlim Ocidental, Hamburgo, Düsseldorf, Frankfurt, talvez Munique. Todas estas cidades poderiam ter ficado a leste da linha. A organização do Tratado del Atlântico Norte, a OTAN, teria existido igualmente, provavelmente centrada nas costas atlânticas, Grã-Bretanha, Irlanda, Portugal, Espanha, talvez o norte da Itália. Uma aliança defensiva construída ao redor do oceano em vez de ao redor do continente. O Plano Marshall, o programa de reconstrução americana da Europa Ocidental, teria tido uma geografia muito mais reduzida, embora os incentivos americanos para evitar que o desastre econômico europeu criasse solo fértil para o comunismo continuassem sendo os mesmos. A França, neste cenário, era a incógnita maior. Churchill tinha pensado alguma vez em uma união franco-britânica, uma confederação das duas potências europeias atlânticas que operasse como terceiro ator na confrontação entre Washington e Moscou. Nas horas mais desesperadas de junho de 1940, antes da queda da França, o Gabinete de Guerra britânico chegou a redigir em termos sérios uma proposta de união política entre os dois países. A proposta ficou enterrada quando o Marechal Philippe Pétain formou o governo de Vichy, uma Grã-Bretanha e uma França que emergissem da guerra em uma posição de maior vulnerabilidade relativa, teriam tido razões mais poderosas para explorar fórmulas de cooperação mais profunda. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, o embrião do que se tornou a União Europeia, foi em nossa realidade uma iniciativa dirigida por França e Alemanha Ocidental. Neste cenário, sem uma Alemanha Ocidental viável, o eixo franco-britânico poderia ter se tornado o núcleo de uma integração europeia diferente, mais limitada, mais defensiva, mais imperial em suas inclinações. O pensamento de Churchill sobre uma Europa unida não era federalista no sentido moderno, era a visão de um árbitro continental que preservasse o equilíbrio de poder. Sem a presença americana massiva em solo europeu, que na realidade foi o resultado do pós-guerra, essa visão teria tido mais espaço para se materializar em alguma forma. Erwin Rommel, a raposa do deserto, o homem que em janeiro de 1944 tinha percorrido as praias normandas e concluído que o Muro do Atlântico era uma fraude. O homem que tinha argumentado que as divisões Panzer deviam estar a poucas horas da costa para poder contra-atacar nas primeiras horas críticas do desembarque. Morreu em 14 de outubro de 1944, em um cenário bastante afastado do campo de batalha. Após o fracasso do atentado contra Hitler de 20 de julho de 1944, as investigações da Gestapo vincularam Rommel aos conspiradores, embora a natureza exata de sua participação continue sendo objeto de debate entre historiadores. O general estava se recuperando em sua casa de Herrlingen, em Baden-Württemberg, dos ferimentos sofridos quando seu veículo foi metralhado por caças da RAF em 17 de julho. 2 generais chegaram à sua porta em 14 de outubro com uma oferta: suicídio e um funeral de Estado com honras ou processo perante o Tribunal do Povo e retaliações contra sua família. Rommel escolheu a pílula de cianureto. O regime anunciou que ele tinha morrido devido aos seus ferimentos de combate. No cenário do fracasso da Normandia, o atentado de 20 de julho teria ocorrido igualmente. O coronel Klaus Schenck von Stauffenberg tinha passado anos construindo a conspiração independentemente dos resultados nas praias normandas. A derrota aliada na Normandia poderia inclusive ter lhe dado mais urgência. Com a guerra claramente sem uma resolução iminente, as fraturas internas do regime teriam crescido, mas sem o contexto de um desembarque aliado bem-sucedido que convencesse a elite militar de que a derrota era inevitável. A conspiração teria tido menos apoio entre os oficiais que esperavam um pretexto para se unir. E assim, Rommel poderia ter sobrevivido um pouco mais.
O homem que melhor entendia o que era necessário para defender as costas normandas, o homem que poderia ter mudado o resultado se tivesse os recursos e a autoridade que pedia, teria visto consumar-se a derrota alemã lentamente a partir de sua convalescença, sem poder mudar nada. O muro do Atlântico era 18% do que prometia. Bastou para reter o desembarque na noite de 5 de junho de 1944, exatamente um ano antes do final de uma guerra que terminou igual, só que um ano depois. Em todos os cenários possíveis, no final, a Alemanha perdia. A diferença era quem ganhava junto com ela e a que preço. O ajudante de ordens do general Eisenhower, o capitão Harry Butcher, encontrou a nota um mês após o dia D real. Resgatou-a antes que Eisenhower a destruísse. Hoje repousa na Biblioteca Presidencial Eisenhower, em Abilene, Kansas, em uma vitrine de exposição permanente. A nota tem 67 palavras. Está datada por erro em 5 de julho. Termina com essa frase que Eisenhower nunca teve que pronunciar. Se alguma culpa ou falha for atribuída à tentativa, é apenas minha. Essas 67 palavras pesam mais do que parece. Pesavam no bolso de Eisenhower enquanto olhava para o horizonte na noite de 5 de junho. E pesam agora porque sabemos, com a perspectiva de 8 décadas, tudo o que dependia de que ele nunca tivesse que lê-las. Mais de 150 mil soldados tocaram terra na Normandia em 6 de junho de 1944. Mais de 4 mil morreram apenas nesse primeiro dia, segundo os registros do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Entre as cifras mais altas, as 2.400 baixas estimadas na praia de Omaha durante as primeiras horas. Entre os que chegaram à terra, incontáveis descreveram depois a experiência nos mesmos termos. A água chegando ao pescoço, os corpos flutuando ao redor, o som das MG-42 que os veteranos da Frente do Leste descreviam como o rasgar de tecido, o caos total dos primeiros minutos. E, no entanto, cruzaram. Seguiram em frente, encontraram as passagens entre as barrancas, arrastaram-se sob o arame, flanquearam as posições que os mantinham encurralados. Para o anoitecer tinham uma base de apoio, pequena, sangrenta, precária. Mas a tinham. Isso é o que faz com que o papel no bolso de Eisenhower seja tão revelador. Não fala do heroísmo dos soldados, que era real. Fala do peso que carregava o homem que enviou esses soldados, sabendo perfeitamente que poderia estar enviando-os para uma carnificina sem saída, sabendo que se as coisas dessem errado, só poderia dizer que a culpa era sua. A história alternativa deste documento é, ao final, a história da margem entre o mundo que temos e o mundo que poderia ter sido. Uma margem medida em tempo, em decisões tomadas segundos antes de o limite se fechar, em ondas que quebraram de certa maneira e não de outra, em generais alemães que estavam na frente errada quando deviam estar na certa. Esse margem teve nome: 6 de junho de 1944.